E galera do YouTube, tranquilo? Teacher Dalmio com vocês aqui, mais uma vez, para mais uma aula boa. Sempre são, né? Sempre são aula boa, né? Vamos para mais uma aula boa então? Qual será o assunto de hoje? Past Perfect. Passado perfeito. Esse tempo verbal nós já comentamos em algumas aulas anteriores, tá? Assim, não com muito detalhe, mas já comentamos. Então hoje eu vou dar mais algum detalhe sobre esse tempo verbal, tá? Então, usamos esse tempo verbal para descrever ações do passado que aconteceram antes de outro passado. Passado e passado. Então é o passado do passado? Que confusão é essa, né? Mas vamos entender e vamos esclarecer direitinho para acabar com essas dúvidas, ok? Vamos lá? Olha só aqui. Como é que é a formação desse tempo verbal? Você tem que ter o sujeito, você tem que ter o verbo have no passado, que é o had, mais o verbo principal no particípio passado, tá? Isso aqui, novamente, é aquela listinha de verbos que vocês precisam aprender, memorizar, decorar. Não sei qual termo você quer usar, mas tem que aprender aquela listinha de verbos, né? Que tem na internet, em qualquer lugar você acha essa listinha. E essa listinha, ela vem com o presente, com o passado e o particípio, né? Já comentei sobre isso algumas vezes. E você precisa saber esses verbos, tá? Presente, passado e particípio, para poder usar nesses tempos verbais. No present perfect, você usa... A diferença do present perfect é que no present perfect, você usa o verbo have no presente, certo? E no past perfect, você usa o mesmo verbo, que é o verbo have, só que no passado, tá? Que é o had, mais o verbo principal no particípio passado, mais o complemento. Então, como é que seria isso? Olha só. I went to a party, but when I arrived there, you had already left. I went to the party, but when I arrived there, you had already left. Ok, então nós temos aqui, ó. Nós temos aqui, então, ó. Sujeito, tá aqui, né? O verbo had e o particípio passado do verbo principal está aqui, tá? Então, you had left. Você já tinha saído. Então, ficou assim. Eu fui, olha o passado. Então, são dois passados, né? Tem um passado e outro passado. Então, coisas que aconteceram no passado antes de outro passado, né? Então, é isso aqui, ó. Aqui é um passado. O verbo go, no passado, é went, tá? Então, eu fui à festa, mas quando eu cheguei lá, você já tinha saído. Então, você tinha saído, ou você havia saído. Então, esse tinha saído é exatamente esse tempo verbal, tá? Que é o past perfect. Então, você usa o verbo have no passado, mais o particípio passado do verbo principal, tá? Que é isso aqui. Ok? Vamos para mais alguns exemplos? Vamos lá? Ok, galera, então vamos lá. Vamos para mais uns exemplos aqui para encerrar, então, a nossa aula de hoje. Olha só, mais um exemplo. I had finished my homework when my father arrived. I had finished my homework when my father arrived. Então eu tenho aqui, ó, o had, que eu preciso do verbo no passado, e particípio passado do verbo principal, finished. E aqui eu tenho outro passado, né? Então são dois passados, certo? Eu tinha terminado o meu trabalho de casa, meu dever de casa, quando meu pai chegou, tá? Então isso aqui é uma situação onde o pai fala pro filho, olha, quero que você faça os deveres de casa, tudo, antes de eu chegar. Então termina tudo, quando eu chegar em casa, eu quero tudo pronto. Aí o menino falou, né? I had finished, eu terminei o meu dever de casa quando meu pai chegou. Então, o pai dele chegou, ele já tinha terminado, tá? Então, já tinha terminado o dever de casa quando o pai chegou, beleza? E aqui, the movie had already started when we got to the cinema. The movie had already started when we got to the cinema. Ou seja, o filme já tinha começado quando nós chegamos ao cinema. Então, eu tenho aqui
o had started, que é o passado do verbo have, que é o had, que eu preciso do had pro past perfect, e o participio passado do verbo principal, que no caso é started, tá? E aqui eu tenho o outro passado, então são dois passados, né? Um passado aqui e um passado aqui, ok? Muito bem, não esqueçam que eu sempre coloco nesse cantinho aqui, vai ter uma bolinha lá, um círculozinho, você clica lá e vai ter as aulas anteriores. Nesse caso aqui eu vou colocar lá no cantinho o link das aulas do Present Perfect, para vocês compararem aqui, tá? E mais algumas aulas que tem relacionado ao passado, tá? O passado dos verbos também, que eu tenho uma aula que eu ensinei o passado, para vocês verem como é que funciona esse passado, tá? Então vejo essas duas aulas, pelo menos as duas aí, que é o passado dos verbos e mais o Present Perfect, para comparar com o Past Perfect, ok? Muito bem, e aqui a forma negativa, o que eu faço? É só colocar a partícula not depois do had, tá? Então, I had not, ou então, contraído, hadn't. Então, nesse caso aqui, ó, se fosse a negativa, seria I had not, tá? I had not finished my homework when my father arrived. Ou seja, eu não tinha terminado, agora é negação, né? Eu não tinha terminado meu dever de casa quando meu pai chegou. Então o pai dele chegou e ele não tinha terminado, então vai entrar no cacete, né? Então, aqui seria negativa, né? Então você pode usar had not ou então hadn't, tá? E na interrogativa, o que você faz é só colocar o verbo à frente, tá? Então essa frase aqui, ó, eu pego esse verbo, coloco à frente, pronto, interrogativa. Então fica had I finished my homework when my father arrived? Eu tinha terminado meu trabalho, meu dever de casa, quando meu pai chegou? Tá? Seria a pergunta. Ok? Então, negativa, coloco o not depois do had, e a interrogativa é só colocar o verbo à frente. Tá? Muito bem, galera. Então é isso aí. Essa foi a aula de hoje, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. E se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, acione o sininho e, não esqueçam, sempre compartilhem o vídeo, ok? E também não esqueçam, me sigam no Instagram, tá? My Instagram is Teacher Dalmi. Sigam lá, ok? Valeu, galera. I'll see you tomorrow, ok? Bye!